O episódio de Steven Universo me fez ter medo da Ametista. Vídeo patrocinado pelo tio Gabs, que acabou de aparecer no chat, do canal do Hamlet. Vambora, mais Steven. Fala, rapaziada. Hoje Oi, Hamlet. a gente vai analisar um episódio de Steven Universo, Beleza. onde a Ametista é a pessoa mais tóxica e manipuladora que você já conheceu. E Duvido. Meu pau no meu ouvido, mas duvido. provavelmente você já deve ter trombado com alguém assim por aí na rua Provavelmente. ou na sua vida. Se Provavelmente. você conhece alguém que já foi assim, deixa aí nos comentários pra eu saber se você já superou. Tóxico empreende o editor no Superou porão em ou vez de não. dar rápido. Não, o editor tem que ficar preso mesmo. Tipo, o editor vai ter vida. Vai ter vida? Não. Você tem que editar os vídeos, pô. Ah, eu vou sair. Não. Você tem que editar os vídeos. Pô, eu vou no banheiro. Cara, você tem que editar o vídeo. Tô com fome. Comida não faz você editar mais rápido, uai. Porra. Agora, sem mais enrolação, vamos nessa. O episódio começa com o Steven carregando um papelão do pai Sua DM ainda tá aberta. É muito interessante que você é bem mais disponível do que os outros criadores. A minha DM só aberta, eu só não leio. Muitas vezes eu só esqueço que ela existe e eu não vejo. dele, junto com o pai dele. Eles estão tendo uma conversa bem agradável ali, onde o Greg E às vezes as pessoas, tipo, mandam coisas esquisitas, tipo, muito esquisitas, eu só fico muito tempo sem ver DM mesmo por causa disso. Então, já. já dá indícios do que é o episódio. Eles falam sobre passar o Réveillon no dia seguinte juntos, ao que o Steven fala que sempre espera por esse momento. Os dois caminham até uma garagem onde tem várias coisas e o Greg diz que não dá uma limpa naquele lugar desde que a Rose morreu, que é a mãe do Steven. Como tem muita Tem um tempinho, né, irmão? Ei, olha, tem videogame aqui. Brabo. coisa, eles pedem a ajuda da Ametista, que aparentemente já foi ali outra vez. O Steven é um rapazinho bem pra frente já e organiza 3 caixas com categorias, sendo elas guardar, vender e queimar. Só que a Ametista não parece ter entendido muito bem o conceito do negócio ali, e ela vai pegando as coisas do chão e coloca tudo em guardar. Minha irmã! Mesmo que obviamente tá horrível e tem que ser jogado fora ou até mesmo queimado. Não querendo estimular ninguém a fazer mais queimada, né? Acho que a gente já tem o suficiente por aí. No Agora que eu pensei, por que o Steven gostaria de queimar alguma coisa? Não é só jogar fora mesmo? Tipo, eu sei que vai ter muito lixo e tal, mas, pô, você vai poluir o planeta, ô Steven. Faz isso não. meio daquela bagunça, o Steven encontra uma caixa de livros com vários livros que ele promete a si mesmo ler, já que está de castigo de não poder ver TV por 1000 anos. Eu sinceramente não lembro muito bem. Na bagunça, o Steven encontra uma caixa de livros com vários Mark Grayson! Isso vai ser uma piada muito específica que eu acho que 4 pessoas vão entender exatamente por quê, mas tudo bem. livros que ele promete a si mesmo ler, já que está de castigo de não poder ver TV por 1000 anos. Eu sinceramente não lembro muito bem quando isso aconteceu, mas não deve fazer muito tempo desse episódio aqui. Acho melhor guardar isso pra quando você for mais crescidinho, hein? Eu gosto quando existem piadas adultas em desenhos porque você só percebe quando você reassiste. Essa É verdade. piada aqui, por exemplo, eu só percebi agora. O Greg, andando pelo espaço, encontra uma foto da Rose que já tá toda quebrada, e vendo aquilo, a Ametista tenta roubar a atenção, falando sobre suas fitas cassetes sobre um programa chamado Meu Deus, eu entendi. Eu tava brincando é simples, essa parte engraçada tipo, né, enfim. O Pequeno Mordomo. Vamos ver só um pelos velhos tempos. Ok, vamos ver só um. Toda vez que eu falo que eu vou ver só um episódio de alguma coisa, eu acabo vendo uns 300. Quem vê as lives aí, sabe bem disso. Comigo é o contrário, né, gente? A gente ainda não terminou Castlevania tudo, que a gente começou o quê? Mês passado. É a vida. Ametista e Greg começam a ver aquele programa antigo e o Steven se recusa Quando eu falo, a gente vai ver um episódio em 3 horas. Você mais vê um episódio. a ver porque ele é bem obediente e não quer burlar o castigo dele, apesar dele dar sim umas espiadinhas. Só que os dois ficam ali por um bom tempo. Ô, Steven, tá ficando meio tarde. Por que a gente não para por hoje? Continuamos a arrumação amanhã. A questão é que o Steven sim para, ele vai pra casa e no dia seguinte compra até um cafezinho. Só que o Greg e a Ametista não. Eles ficam lá madrugando e vendo aquele programa sem parar. O que aconteceu aqui é o que eu gosto de chamar de adiamento das responsabilidades. Eu nunca fiz isso antes na minha vida. Eu tô quase zerando Assassin's Creed Odyssey. Que no caso era limpar todo aquele armazém. Os dois não conseguiram É, tipo, é estúpido você adiar assim. Eu tenho um vídeo pra fazer e terminar, mas eu tô jogando Assassin's Creed Odyssey. equilibrar entre os momentos de lazer e obrigações. E acabaram Tipo, por que você não conseguiria equilibrar isso? Eu provavelmente hoje não vou editar o vídeo, eu vou ficar jogando Assassin's Creed Odyssey. adiando aquilo que era importante e tinha um significado embutido. Aí eu tiro. Por exemplo, limpar o armazém. Ou seja, procrastinar. Só que, tipo, procrastinar, sim, seria procrastinar.
É uma coisa que não tem mais significado do que o nome diz. Mas a partir do momento em que isso foi conversado com o Steven e o Greg falou que eles estavam limpando o armazém, Vamos começar a fazer a planilha de promessas do Noel? Ah, mas eu nunca prometo. Eu dou a sugestão de que pode acontecer. para começar o ano bem, daí sim começou a surgir um significado muito maior do que só limpar o armazém. E esse mito que se criou na cabeça dos dois podem os atrapalhar ou os ajudar. No caso, quando eu crio essas pequenas metas para mim mesmo, eu costumo fazer de uma maneira que me ajude, por mais que eu saiba que elas não tenham nenhum significado místico ou sejam maior que em si mesmas. É tipo quando você diz para si mesmo que se você não chegar na esquina antes de o carro virar a rua, você vai morrer. Claro Eu faço isso muito, na verdade, tudo bem. que você não morre de verdade, mas fazer esses pequenos desafios com você mesmo pode ser uma grande fonte de motivação se feita da maneira certa. Se for um desafio muito difícil, você obviamente vai ficar desmotivado. Eu tenho certeza que os Pra galera com TDAH aí do chat, ou TDAH não diagnosticado, ou diagnosticado geral, fazer isso diariamente é uma boa ideia pra você conseguir fazer qualquer coisa. Tipo, eu levanto da cama e eu penso, eu só vou ligar o meu café se eu escovar o dente antes. E aí eu escovo o dente e depois eu vou lá fazer o café. Então, né? dois Só deu um lagzinho, gente. Calma, já voltou. poderiam começar o ano de uma forma melhor se eles tivessem concluído a sua tarefa de limpar o armazém no tempo que foi estipulado. Mas o Greg resolveu madrugar adiando o que deveria ser feito naquela hora. É claro que eu não quero ficar falando que toda obrigação deve ser feita e deve ser cumprida o mais rápido possível. Às vezes parar pra ver séries, assistir alguma coisa descontraída e até virar à noite pode fazer bem pra sua saúde mental e também emocional. A gente precisa ir pro mundo lúdico de vez em quando e desgrudar um pouco da realidade. Eu concordo, mas aí às vezes você desgruda demais e você não faz a coisa que você deveria fazer de início. Então, ao invés de se culpar de ter deixado uma responsabilidade para a última hora, tenta fazer com que aquilo tenha valido a pena. Lembre-se de que o obstáculo se torna o caminho e isso faz toda a diferença. Por exemplo, eu tenho que limpar meu chão. Enfim. Claramente no episódio os dois exageraram demais, madrugando até o outro dia vendo o pequeno mordomo. E isso significa que quem teve que colocar ordem na casa foi o próprio Steven, que não conseguiu. A criança teve que botar ordem na casa, essa parte engraçada. Na verdade. Isso porque ao tentar fazer com que os dois retornassem ao trabalho, a Ametista chamou a atenção do Greg de novo. E ela fez isso de uma forma que aparenta ser proposital. Ou seja, toda aquela situação ali foi pra ganhar a atenção dele de alguma forma. Ela teve o desejo egoísta de se divertir ao lado dele. E pra isso... Ai, sua egoísta! As responsabilidades que ele tinha, manipulando toda a situação. É por isso que nesse episódio ela tá paia. Essa parte aqui do episódio é bem tóxica e mostra como alguém pode fisgar a sua atenção caso essa pessoa saiba como fazer isso e ainda deixar suas obrigações de lado, as obrigações que você tem com outras pessoas também. Além disso, ela demonstra sinais de possessividade e ciúme, quando se sente incomodada quando o Steven entra naquele momento, tentando de todas as formas Steven tem que fazer isso constantemente por ordem? Que família funcional. Monopolizar a atenção do Greg. Tudo isso por puro egoísmo. Mas vamos continuar vendo e analisando o que tá acontecendo aqui pra ter certeza disso. Mais tarde, o Steven se une com as outras Gems na praia pra ver o Réveillon. Elas indagam se o Greg tá junto com a Ametista. E a Garnet diz que... Pequeno mordomo existe Clarence, o otimista, Danas. Eu não sei o que fazer com essa informação, nunca vi Clarence. Eu não tenho o que fazer com essa informação, mas obrigado, eu acho. Espera que eles não estejam vendo o pequeno mordomo. A Pérola completa dizendo que os dois ficavam dias e dias assistindo as fitas até que de uma hora pra outra eles pararam. Nisso, já dá o ano novo e os fogos começam a explodir por ali. O garoto claramente fica bem triste, né, porque o pai dele não tá lá, mas mais tarde ele volta pro armazém e fica ali de cantinho só espiando. Nesse momento, o Greg percebe que ele tá perdendo os fogos. Eu fui sugado por esse programa de novo! Como Tudo bem. se todo o resto desaparecesse! Geralmente é bom quando isso acontece da primeira vez, quando você é sugado por algo que você gostou muito e você fica nesse estado de flow e Ah, vai ficar sugado por... Tudo bem que é o X, tá tudo bem. Se é o X, tá tudo bem. Eu perdoo ser sugado por Mortal Kombat X. Agora, se fosse o 11 ou 1, aí não, né? Aí eu não deixo. consegue aproveitar ao máximo aquela experiência. Mas dessa vez, a experiência foi ruim. Primeiro porque ele já tinha experimentado aquilo e segundo que dar atenção pra aquilo, naquele momento, tirou coisas bem importantes pra ele. Então, sinceramente, o preço foi bem alto pela experiência que ele passou. E pelo menos dessa vez, não valeu a pena. Certamente, eu quero jogar Assassin's Creed Odyssey ainda assim. Dessa vez ele ficou bem frustrado, desapontado de ficar ali sentado e não fazer nada. Existe uma diferença entre quando você se sente sugado
sugado por algo que é bom pra você e quando você é sugado por algo que é ruim pra você. Quando é bom, você se sente feliz por ter tido aquela experiência, sente satisfeito e descansado. Mas quando é algo ruim, você sente que aquilo foi uma fuga da realidade. Que você perdeu seu tempo. Eu sinto isso quando eu fico, tipo, mexendo nos shorts do YouTube, que eu só fico, tipo, fazendo um doom scrolling. E no Twitter também, eu fico só fazendo doom scrolling. Eu não faço nada com a minha vida. Eu nem me diverti nesse período que eu fiquei fazendo doom scrolling. Mas e você que tá me assistindo e me ouvindo agora, você sente que a maioria das coisas que você faz que tá fugindo da realidade, ou você tá aproveitando a realidade? Eu tô aproveitando a realidade, geralmente tô aproveitando, tá tudo bem. Dando o seu tempo lúdico pra depois aproveitar melhor a realidade. Às vezes eu só esqueço que eu tô na... Tipo, entende? Enfim. Sinceramente, com os vídeos curtos, eu tô em uma espiral de fuga da realidade que não tá sendo nada boa. Eu tô meio viciado em vídeos curtos e eu tô tentando sair disso. E eu sei que não existe outro jeito além do esforço. O caminho é só um, é se esforçar. Quando o Greg tenta levantar, a Amethysta segura ele de volta e já vai colocando outra fita pros dois assistirem. O Greg fala que o Steven gostaria que ele fosse pro novo, ao que ela rebate que ele é o Steven e não liga. Então, de novo, a gente tem ela sendo tóxica e manipuladora, tentando fazer o Greg acreditar que aquilo que ele fez não foi nada demais. Que faltar no... Eu já pude da realidade agora? Você tá aqui comigo. Eu sou a sua nova realidade. Ano novo que ele prometeu pro filho dele não era nada demais. A gente sabe que era assim. O que aconteceu aqui, na verdade, foi uma manipulação descarada. Ela só queria ficar com ele e fez de tudo pra que isso acontecesse. Meio escrota, mas tudo bem. Meio não, muito escrota. Espero que ela se foda. E quando eu falo de tudo, foi tudo mesmo. Realidades gays! Isso porque logo em seguida, quando ele fala que gostaria de estar com o filho, ela muda a forma dela e se transforma no Steven. Caralho, Amethysta! Essa é a sua heroína? Agora vamos ver o pequeno mordomo. De alguma forma, a Amethysta achou que ficaria no lugar do Steven se transformando nele. E quantas pessoas que você conhece na sua vida tentaram fazer isso com você? Pegar o lugar que é de outras pessoas. Até porque cada pessoa Bastante. tem a sua individualidade. Nós gostamos de cada pessoa de modos diferentes. Sim. E nenhuma pessoa pode substituir o que outra é pra nós. Seu namorado não pode substituir o seu pai, ou seu filho não pode substituir os seus amigos. Cada um tem o seu papel. E para evitarmos amizades e relacionamentos tóxicos, é ideal que cada um faça o seu papel. E assim nós podemos manter a ordem, tanto racionalmente quanto emocionalmente. Ordem é o que mantém as coisas saudáveis, assim como o limite é a mãe de todas as coisas. Eu tinha alguém que sempre me dava atenção até ela começar a ficar com você. Uau! Aqui é o checkmate. Uau! Fica evidente que ela tá se sentindo magoada e ressentida por ter perdido a atenção do Greg para outras pessoas, e mais especificamente para Rosie, a mãe do Steven. Isso mostra que antigamente os dois eram bons amigos, mas ao passar a se relacionar com a Rosie, o Greg acabou deixando a Amethysta de lado, o que é comum quando pessoas começam a se relacionar romanticamente. Sim, eu tenho sentimentos conflitantes quanto a isso, mas sim, isso acontece. Talvez você tenha algum amigo aí ou amiga que ficou muito triste quando você começou a namorar e dar mais atenção pro seu namorado ou namorada, mas relaxa, isso é comum. Ou você ficou triste porque um amigo começou Piadas gays. a namorar e ele começou a dividir mais a atenção dele. Mas cabe ao seu amigo entender que as coisas mudam e a você também. E que por mais que você ou ele esteja namorando, você não abandonou ele, ninguém se abandonou. E ainda vai estar lá por ele quando precisar. No fim das contas, a amizade verdadeira resiste às mudanças e aos desafios que a vida nos apresenta. Foi como escreveu Sêneca: devemos suportar a ausência de amigos alegremente, porque todos são obrigados a estar muitas vezes ausentes de seus amigos, mesmo quando eles estão presentes. Ele defende a ideia de que é inevitável que as pessoas se afastem de seus amigos em determinados momentos da vida, mesmo quando estamos fisicamente presentes. Certo. Essas ausências podem ocorrer devido a diversos motivos, como obrigações profissionais, obrigações familiares, obrigações da faculdade e tudo mais. Só que o episódio continua e a Amethysta ameaça o Greg, dizendo que se fosse... Acho que o problema em geral com isso, tipo, vou dar meu take aqui sobre, tipo, você começar a namorar e se afastar dos seus amigos. É algo que, quando eu tava na adolescência e isso acontecia com meus amigos, eu ficava muito... Na adolescência e início da vida adulta, eu ficava muito triste. Porque, tipo, tô sendo jogado de lado aqui e tal, e que merda. Mas quando você cresce um bocado mais, você entende que, tipo, essa pessoa meio que escolheu um par romântico pra talvez ser seu parceiro por vida. Então faz sentido ficar muito mais tempo com essa pessoa que está namorando do que com seus amigos. Tipo,
faz sentido lógico e racional. Só que é chato e paia pro seu amigo? Sim, é bom você continuar com o seu amigo. Só que eu tô no ponto da vida que eu notei que, tipo, eu já troquei muitas grupos de amizade, né? Eu sou alguém que se importa muito com amizade, se importa muito com meus amigos e blá blá, mas já tive muitos amigos diferentes e vários grupos diferentes que eu fui perdendo contato com o tempo. Muitas vezes são que as pessoas começaram a namorar, ou se casar, ou seguir a vida e tal. E, tipo, acontece. Tipo, pode não ser tão próximo quanto antes, só que ainda somos amigos, mas eu sei que, tipo, tem alguém na vida dessa pessoa que é muito mais importante do que eu. E está tudo bem. Ao mesmo tempo, é bom você colocar o seu pé ali e, tipo, às vezes parece que você está se afastando muito de mim. Qual foi? Tipo, ainda sou seu amigo. Você quer se afastar um pouquinho pra ficar mais com o seu par? Tudo bem, pode ficar com seu cônjuge, mas vamos conversar sobre isso. Qualquer relação é sobre conversar, então, enfim, é isso. Pela Rose, ele ficaria. Então ela se transforma na Rose. E essa é uma das cenas mais bizarras e absurdas de Steven. Isso é bem esquisito, sim. Porque isso aqui é basicamente tortura psicológica sem tamanho. E quando o Steven vê aquilo, ele ficou tão horrorizado quanto o pai dele. Mas mesmo horrorizado, ele ainda consegue pensar numa resposta boa pra toda aquela situação. Sei que é difícil desapegar, mas precisam, porque esse lugar tá lotado. Claramente eu não tava falando só do armazém, mas também da relação dos dois, que tá lotada das coisas que ainda não foram ditas. E quando ele fala em desapegar, claramente estava falando sobre o desapego da amizade, o desapego dos resquícios que ficaram de brigas passadas e de todas aquelas sujeiras. Depois disso, a Ametista corre pra fora e o dia passa. Quando o Greg e o Steven aparecem no armazém de novo, todas as coisas já estão arrumadas e todo mundo tá ali pra ajudar. Tanto a Pérola quanto a Garnet, e ela confessa que vai levar tudo pro quarto dela, talvez porque não tá disposta a jogar tudo aquilo fora. Okay. Mas mesmo assim guardou uma caixa pra ele, e dentro dela tava um retrato dele com a Rose. Good, eu acho. Talvez, no final, depois do discurso do Steven, ela finalmente tenha entendido que as amizades sobrevivem às obrigações e que... Não, sim, mas continua sendo esquisito. E mesmo que haja uma distância física e emocional, elas continuam intocadas, porque é uma condição natural da vida. Não, mas continua esquisito. Agora, que eu e também você aprendemos sobre amizade, ciúme e obrigações, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, deixa o comentário e tchau! Ok, bom vídeo. Nossa, que... Ametista, calma, tá? Calma, Ametista, calma. Calma, Ametista, calma. Meu Deus, garota.